Oi, turma, é um prazer de estar aqui, né? É a nossa segunda aula. Hoje eu vou estar ministrando sobre HIV, AIDS, que tem uma diferença. Ao longo da aula você vai perceber que HIV é uma coisa, AIDS é outra, né? É um vírus da imunodeficiência, que isso quer dizer a imunidade vai ocorrer uma deficiência da nossa imunidade, né? Essa daqui é a estrutura do vírus do HIV. Então, eu vou falar cada uma dessa estrutura. Essas duas bolinhas aqui, ela é a transcriptase reversa. Grave bastante este nome porque vai despencar na prova. A enzima integrase e a protease também, que são duas enzimas super importantes que está dentro do capsídeo. Esse quadrado aqui dessa estrutura se chama capsídeo, tá? Essa aqui é a membrana plasmolipídica, que é essa parte aqui de fora. É a membrana lipídica. E essa parte aqui que envolve o capsídeo, né? Essas partes é a glicoproteína. Quando se fala 120, quer dizer que é o peso molecular de cada dessa estrutura do HIV. Tem a glicoproteína 41, né? A glicoproteína 41 e a 120. Essa daqui, a glicoproteína 120, ela já fica no encaixe do vírus, que ela tem um encaixe que ela vai se ligar, se acoplar no nosso receptor da nossa célula, tá? Que cada célula ela tem um receptor viral. E o vírus também tem o seu receptor para ele estar acoplado na célula. Aqui são as duas fitas de RNA. Então, o vírus da imunodeficiência, que é o HIV, ele tem duas fitas simples de RNA, não DNA, tá? Logo após vamos estar sabendo que ele vai se transcrever em DNA. Então, ele é um retrovírus. Todo vírus tem um capsídeo, que é essa parte de dentro da estrutura do HIV. Mas nem todo vírus tem um envelope, que é essa parte aqui. Então, fica ligado, turma, porque vai despencar essas glicoproteínas, transcriptase reversa, coloque no seu caderno, coloque na sua parede, transcriptase reversa, que é muito importante, tá? A infecção, a invasão pelo vírus, como que ela vai ocorrer? Temos a nossa célula, que é a CD4, TCD4, que são os linfócitos, e o HIV, né? O HIV ele tem afinidade por essa nossa célula de defesa, que são linfócitos CD4. Se eu chegar na prova e perguntar para você, o HIV ele tem afinidade, ele vai atacar qual célula de defesa? É o macrófago? É o linfócito? É o monócito? Você vai me dizer o quê? Linfócito CD4. Então, a nossa célula tem o nosso receptor viral. Por quê? Agora, voltando ao linfócito CD4. Por que o HIV tem essa preferência por o nosso linfócito? Aí eu quero que você vai pesquisar e trazer na próxima aula o porquê
que o HIV tem essa afinidade pelo nosso linfócito CD4. Esse receptor viral, né? Ele vai se acoplar nesse receptor viral da nossa célula e ele vai fazer essa encaixadura aqui. Com isso, ele vai colocar o material dele genético. Qual é o material dele genético? RNA. Ele vai deixar entrar na nossa célula esse material genético e a integrase, essa integrase que vai fazer a integração com o nosso material genético. Qual é o nosso material genético? O nosso DNA, né? Então ele vai fazer essa integração com o material genético. E nisso que ele vai fazendo essa integração, entra a nossa transcriptase reversa, que ela está acoplada à fita de RNA. E ela vai fazer isso aqui, ela vai transcrever, ela vai copiar o nosso DNA. Então, a transcriptase reversa começa a copiar o nosso material genético. Copiando o nosso material genético, a fita vai sair assim, de uma junção de RNA e DNA, que é chamado de citomegalovírus. Todo vírus que tem RNA e DNA, essa junção, ele é chamado de citomegalovírus. Então, ela vai copiar e o que acontece? Ela entra dentro do nosso linfócito, e ele vai começando a copiar esse material genético e vai copiando. Daqui a pouco o nosso linfócito explode, destrói o nosso linfócito. E quem ele é responsável, o linfócito, pela nossa imunidade. Ele também é responsável pela nossa imunidade. E com isso, a nossa imunidade vai só caindo, né? A partir do momento que ele vai copiando o nosso material genético. E então, o HIV vai se tornando forte dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. E qualquer invasão de uma gripe, um resfriado, esse ser vai se tornar deficiente a uma gripe, um resfriado. Por isso que cai a defesa do nosso organismo. Então, turma, essa daqui é a estrutura, né, do HIV. Aí a P24, ela está dentro do capsídeo, tá? A P17, quando eu falo P17, P24, é proteína, tá? Então, a proteína 24, ela está dentro do capsídeo. Esse é o capsídeo. O capsídeo serve para quê? Para proteção do material genético, né? Do material genético, que essas aqui é as fitas de RNA, né? Vai também proteger a protease e a integrase, né? A transcriptase reversa. Então, o que fica dentro do capsídeo? Prestem bastante atenção, o que fica dentro do capsídeo é a integrase, a protease, a transcriptase reversa e as duas fitas de RNA. E quem está dentro também no capsídeo? A proteína 24, tá? E a glicoproteína 41 e a glicoproteína 120, ela está no lado externo da célula, né? Da estrutura do HIV, tá? Que ela fica numa estrutura de cima
que é a ligação que fica nessa parte aqui, que fica a glicoproteína 120, que fica nessa parte de ligação da encaixadura, e a outra na ponta. Então, recapitulando novamente, HIV, o vírus da imunodeficiência, traduzindo em inglês, vírus causador da AIDS, ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4. Gravem isso daqui, tá? Então, HIV e AIDS têm uma diferença. O que acontece? Você pode ser acometido pelo HIV e não ter a AIDS. Aí você me pergunta, mas como, professora? Como que eu vou ser acometido pelo HIV e não ter a AIDS? Vamos chegar lá. E alterando o DNA dessa célula, que o HIV faz cópia de si mesmo, depois de se multiplicar, não falei que ele entra dentro da célula e ali vai se multiplicando até romper os linfócitos em busca de outros para contaminar e fazer a infecção. Então, pensando nisso, o HIV ele é considerado uma doença lenta até ele se transformar em AIDS. Então, uma pessoa com HIV pode se manifestar a AIDS com 5 anos a 10 anos, dependendo da imunidade dessa pessoa. Então, ele pode viver vários anos com HIV e não se manifestar a AIDS, tá? Ter HIV não é a mesma coisa de ter AIDS. Há muitas pessoas vivendo com HIV que vivem anos sem apresentar os sintomas, sem desenvolver a AIDS. Então, o que quer dizer? Que a AIDS são os sintomas. E por isso, pessoas que foram contaminadas, são contaminadas, às vezes nem sabem que tem o HIV, porque ainda não se manifestou a AIDS, que é os sintomas. Aí você corre aquele perigo, né? Você está infectado e transmitindo para outras pessoas sem nem saber que você tem HIV. AIDS é o estágio mais avançado da consequência que é a infecção pelo HIV sobre o sistema imunológico. Como esse vírus ataca a célula de defesa do nosso corpo, o organismo vai ficando mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado a uma infecção mais grave. Definição do caso de AIDS depende da presença de sinais e sintomas de imunodeficiência, como infecção oportunista, e pela contagem de linfócito TCD4. Quando ocorre essa manifestação da AIDS, o linfócito ele cai quando você faz um hemograma e tem a contagem de linfócito, o seu linfócito cai para 400 a 500, tem gente que chega, varia de pessoas, que chega a 200, a 300, então assim, você está sem defesa alguma no seu organismo, então você fica propenso a um resfriado e você morrer por conta de um resfriado. AIDS e HIV. A infecção primária ou aguda. Os primeiros sintomas muito parecido com de uma gripe, quando ele começa a manifestar a AIDS, né, que são os sintomas. Então ele é parecido com uma gripe ou um resfriado, ele vai apresentar febre, mal-estar, diarreia,
suores noturno, emagrecimento, cefaleia, fadiga, dor de garganta, mancha vermelha no corpo. Ocorre essas manchas, essas petecas vermelhas no corpo. O organismo leva cerca de 30 a 60 dias após a infecção para produzir o anticorpo viral. Então, vamos lá. Eu tive o contato com sangue contaminado, né? Tive esse contato e eu não manifestei nenhum sintomas, que é a AIDS, né? Então, o que ocorre? Depois, quando começam os sintomas, ele vai durar, assim, uma semana, mais ou menos uma semana, 2 semanas, você vai ter aquela febre, você vai imaginar que você está com um resfriado. E se você não fizer um exame para contagem dos linfócitos, para saber se você está com HIV, se você foi acometido, você nem vai perceber, porque eles vão passar. Você só vai perceber quando a sua imunidade baixar, porque, como eu disse, pela invasão do HIV na sua célula, ele vai destruindo os linfócitos, que são a nossa célula de defesa. E ele chega numa nossa célula de defesa, vai ali se multiplicando e rompe. Daqui a pouco ele vai infectar outra, nossa célula de defesa, e assim vai. E a imunidade vai baixando. Geralmente não apresenta sinais e sintomas, embora o HIV esteja se multiplicando no organismo. A duração dessa fase é em média de 8 a 10 dias, podendo variar de pessoa para pessoa. E ela vai passar e a pessoa vai simplesmente achar que estava com resfriado. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebe esse nome por se aproveitar da fraqueza do nosso organismo. Então, tudo que é doença oportunista, ele quer dizer que ele vai se aproveitar da defesa, da fraqueza da nossa imunidade. A transmissão, né? Ela vem por fluidos que contêm o HIV, sangue, sêmen, fluido vaginal, o leite materno. Então, mãezinha que é portadora do HIV não deve amamentar. Outros fluidos que contêm o sangue, plasma, o líquor, fluido sinovial, fluido amniótico. Então, assim, é indicado as mãezinhas que portadoras do vírus do HIV fazer cesariana, para que não tenha esse contato com sangue, né? Não é 100% que pode ocorrer esse contato com sangue, mas a cesariana que é a indicada. Contato sexual desprotegido com pessoa sorotipo positivo, né? Contato direto com sangue contaminado, que inclui compartilhamento de agulhas, seringa, transfusão de sangue ou hemoderivados. Aí você me pergunta, mas transfusão de sangue? Sim. É o que acontece. O nosso organismo, para ele liberar o antígeno, o anticorpos do anti-HIV, ele vai durar de 30 a 60 dias. Tive uma relação sexual desprotegido e fui com 15 dias doar sangue. Na minha janela imunológica, isso se chama janela imunológica, que você está protegido, que o seu corpo ainda não produz o anti-HIV. Né? Então, você vai lá no hemocentro, você, mesmo ciente que você teve uma relação sexual desprotegido, e você vai doar com 15 dias seu sangue. Lá vai conter que você foi acometido com HIV? Não. E ali você vai doar o seu sangue e pessoas podem ser acometidas
de HIV, por você não ter essa noção de fazer um sexo seguro e ali você transmite para outras pessoas. Então, essa janela imunológica é muito importante. Tenha gravado que é de 30 a 60 dias. Acidentes com materiais biológicos que geram contato direto com mucosa, pele lesionada ou ferida, ou com tecidos profundos do corpo, permitindo o acesso à corrente sanguínea da mãe portadora do HIV para o filho durante a gestação, o parto ou pelo aleitamento. Então, você vai trabalhar na maternidade e ali você vai ver a mãezinha enfaixada e ela vai te procurar, não, eu queria amamentar. E ali você tem que entender, você tem que saber explicar para aquela mãezinha que é um ato de amor não amamentar o seu filho. E as formas que não se transmite? Beijo, abraço, carícia, aperto de mão, picada de inseto, saliva, lágrima, espirro, suor, copos, talheres, pratos, banheiro, vaso sanitário, piscina. Assim se transmite relação sexual desprotegido, tanto anal ou oral, da mãe para a criança durante a gravidez, parto sem ações de profilaxia ou durante a amamentação, pelo uso de instrumentos que cortam pérfuro cortante, não esterilizado. Então, você vai lidar com instrumentos pérfuro cortante dentro do hospital. Se furou, você é da área da saúde, você se furou, se contaminou, você vai ao centro da triagem e você vai relatar que se contaminou e ali você vai tomar um coquetel que eu trouxe aqui para você. Esse coquetel, esse remédio, são 2. Ele se chama Doltigrave, tá? Vocês sempre têm essa curiosidade, vocês acham que é um coquetel, uma batida, e não é. Esse remédio aqui, você vai tomar durante 28 dias. 28 dias durante até as 72 horas no máximo da contaminação, da exposição ao sangue. Então, você tem que de 24 até 72 horas você tem que tomar esse coquetel. Ele é eficaz nesse tratamento. Por que se fazer o teste para detectar a infecção pelo HIV? O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue. No Brasil temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que testam os anticorpos contra o HIV em até 30 minutos. Só que observando a janela imunológica, que é de 30 a 60 dias. Você teve relação sexual e já vai lá verificar, foi desprotegido e eu vou lá fazer o meu teste. Não vai ter anticorpos de anti-HIV. Então, vai dar um negativo. Esses testes são realizados gratuito pelo Sistema Único de Saúde, nas unidades de rede pública e centros de testagem e acolhimento, que são chamados CAT. Os exames podem ser feitos, inclusive, de forma anônima. A infecção pelo HIV pode ser detectada com pelo menos de 30 a contar da situação de risco, isso porque o exame busca por anticorpos contra o HIV no sangue, tá? A partir de 30 dias depois do contato, 30 dias a 60. A janela imunológica
qual é o intervalo de tempo entre a infecção pelo HIV e a produção de anticorpos anti-HIV no sangue. Este anticorpo produz pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao HIV. E os exames irão detectar a presença do anticorpos que confirmará a infecção pelo HIV. E essa é a que eu já falei, que é a janela imunológica, que é de 30 a 60 dias após a exposição do HIV. Se o teste de HIV é feito durante o período da janela imunológica, há uma possibilidade de apresentar um falso resultado negativo. Portanto, é recomendado esperar 30 dias e fazer o teste novamente. Esse teste, ele vai ser assim. Ele vai ter o teste rápido, que esse é o teste rápido, né? E, por exemplo, deu positivo. Aí eu já libero esse teste. Ah, você é positivo para HIV? Não, eu não libero. Eu vou fazer um outro teste de sangue. Aí eu vou colher o sangue, essa amostra, e vou fazer um outro esse teste. Deu positivo? Eu vou fazer um outro teste de sangue, amostra de sangue, só que ele é mais sensível, né? Para detectar o sorotipo do HIV. Então, depois que faz 3 testes e der positivo, aí sim que vamos liberar esse laudo de positivo de HIV. Então, não é simples de eu só fazer esse teste rápido e dar positivo e eu já vou liberar esse teste, não. O tratamento, ainda não há cura para a infecção pelo HIV, mas há tratamento com o uso de medicamento antirretrovirais. Antes chamamos de coquetel, que era o que antigamente se falava, que são disponibilizados gratuito pelo SUS e pode levar a vida com qualidade. Então, assim, muitas pessoas desistem. Por quê? De continuar o tratamento, porque eu vou ter que tomar esse medicamento a minha vida inteira. Porque esse medicamento é um retroviral, antirretroviral. O que quer dizer? Quem é que faz cópia do RNA para DNA? É a transcriptase reversa. E esse medicamento, ele vai paralisar essa cópia da transcriptase reversa. Ele parando essa cópia da transcriptase reversa, a sua imunidade vai ficar boa. Ele não vai começar a destruir os linfócitos. Então, ele paralisa essa cópia de DNA da nossa célula. Ele paralisa, então você vai ter uma vida normal com HIV. A não ser que você pare esse tratamento que é para a vida inteira. A prevenção, prática de sexo seguro, cuidado no manejo de sangue, uso de seringas descartáveis, uso de luva, a importância de estar usando luva quando estiver manipulando feridas, líquidos potencialmente contaminados. Então, assim, a biossegurança serve para isso. De você usar luvas, os EPIs, para te dar segurança não só para você, mas também para o paciente. Esterilização de materiais, uso de EPIs, educação, modificação de comportamento, redução de parceiro, uso de preservativo, o exame pré-natal, que é super importante, o PEP. O que é o PEP? Profilaxia pós-exposição. Ah, existe isso? Esse PEP existe. O que acontece? O PEP foi criado, né, para os profissionais do sexo. Então, eu posso tomar uma medicação antes de ter uma relação sexual e com isso eu posso usar camisinha ou não,
porque já são profissionais do sexo, então assim, eu não vou correr o risco, mesmo que eu for exposta a uma relação desprotegida com uma pessoa sorotipo positivo, e eu não vou pegar o HIV. Então, ele é distribuído para os profissionais do sexo. É uma forma de prevenir a infecção pelo HIV usando os medicamentos que fazem parte do coquetel utilizado no tratamento da AIDS, para as pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus recentemente através da exposição ocupacional, no caso de profissionais de saúde, ou pela exposição não ocupacional sexual, ocorrida em casos de sexo sem camisinha ou de violência sexual. Então, quem trabalha em laboratório que tem mais exposição com sangue contaminado, que sempre vai estar trabalhando na CAT, ele pode estar usufruindo do PEP? Ele pode estar usufruindo do PEP, que ali ele vai estar praticamente imune se ele for contaminado. Esse medicamento precisa ser tomado por 28 dias sem parar para impedir a infecção pelo vírus, sempre com a orientação médica. O ideal é que você comece a tomar a medicação em 2 horas após a exposição ao HIV e no máximo 72 horas. A eficácia do PEP pode diminuir à medida que as horas passam. Então, tem que ser tomado 2 horas após a exposição e no máximo 72 horas durante 28 dias, grave 28 dias, grave em até 72 horas. Mãe vivendo com HIV e seus filhos. A taxa de transmissão do HIV de mãe para filhos durante a gravidez, sem qualquer tratamento, pode ser de 20%, mas em situações em que a grávida segue toda a recomendação médica, a possibilidade de infecção do bebê reduz ao nível menor que 1%. As recomendações médicas são o uso de remédio antirretroviral, a mãe vai poder usar, só que não é qualquer medicamento. Existem 3 medicamentos na Secretaria de Saúde, que esse daqui não é recomendado para as grávidas. E ali ele vai recomendar o uso desse antirretroviral e também o parto cesariano e não a amamentação. Então, essa criança tem a possível chance de não nascer com HIV. E acabou a nossa aula. Então, eu deixo para a turma que pesquisem sobre a droga AZT e qual é o principal alvo do HIV na nossa célula. E até a próxima. Tchau!